Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de autodesign de sobrancelhas. Me chamo Milene Carpani, sou especialista em design de sobrancelhas. Estou muito feliz em compartilhar com vocês dicas valiosas para realçar a beleza das sobrancelhas de cada rosto. Lembrando que essa é a nossa primeira aula e ao total serão 4 aulas. Hoje é a primeira, dia 9, segunda aula, dia 10, terceira aula e dia 11, a finalização do nosso mini curso de autodesign de sobrancelhas, tá bom? Hoje iremos aprender um pouco sobre assimetria facial, como identificar os tipos de rosto e sobrancelhas que se harmonizam, tá bom? Lembrando que temos os tipos de rosto oval, redondo, quadrado, retangular, triângulo invertido ou coração, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira aula. Vamos começar falando sobre simetria facial. A simetria facial é um elemento fundamental no design de sobrancelhas. Sobrancelhas simétricas realçam a beleza natural do rosto e criam uma aparência harmoniosa e equilibrada. Sobrancelhas assimétricas, por um outro lado, elas podem causar desequilíbrio e podem alterar a expressão facial. É essencial que nossas sobrancelhas elas estejam sempre alinhadas e elas também têm que seguir o desenho natural do nosso rosto. Agora vamos falar sobre os diferentes tipos de rostos e como cada um deles influencia no design das sobrancelhas. Lembrando que para você fazer o teste na sua casa, você não esteja com nenhum tipo de maquiagem e você prenda o seu cabelo e se olhe de frente para o espelho, que através das características você vai poder identificar qual é o tipo do seu rosto. Então, das características do rosto redondo. O rosto redondo, ele tem as bochechas mais cheias e a testa e o queixo, eles são aproximadamente do mesmo tamanho, parecendo assim um círculo, tá bom? Para rosto redondo, uma sobrancelha com suave curva arqueada pode alongar o rosto e criar uma aparência mais angulosa, tá bom? Então, se você arquear um pouquinho a sobrancelha no rosto mais cheinho, né, mais redondo, ele vai abrir o olhar e vai alongar um pouquinho a sua aparência. Já o rosto quadrado, ele tem linhas angulares e a mandíbula é bem definida, é bem quadrado, tá? A testa, as maçãs do rosto e o queixo, eles têm aproximadamente o mesmo tamanho, tá? A mesma largura. No rosto quadrado, geralmente ele se beneficia de sobrancelhas mais retas que ajudam a suavizar o ângulo do rosto ali no rosto quadrado, tá bom? O rosto oval, ele é considerado o formato ideal, pois ele é equilibrado e versátil. Ele é mais longo do que largo. Ele tem a testa um pouco mais larga que o queixo. Para esse tipo de rosto, quase qualquer tipo de sobrancelha fica bem, mas sobrancelhas levemente arqueadas realçam a beleza natural do rosto oval. O rosto coração, ele tem a testa mais larga e que vai diminuindo em direção ao queixo mais estreito, formando assim o formato de coração ou o famoso triângulo invertido, tá bom? Rostos em formato de coração podem se beneficiar de sobrancelhas mais angulares, mais definidas, que vão amenizar a testa mais larga. O rosto retangular, ele é mais comprido do que largo, com a testa, as maçãs do rosto e o queixo alinhados verticalmente. O rosto retangular, ele pode ser realçado por sobrancelhas com uma curva mais acentuada, que ele ajuda a amenizar os traços do rosto, tá bom? Por fim, o rosto diamante, as características são: a testa e o queixo, eles têm praticamente a mesma largura ou são ligeiramente mais estreitos que as maçãs do rosto. Opte por uma sobrancelha com um arqueamento suave e arredondado. Isso ajuda a amenizar, a suavizar os traços do rosto e a criar uma aparência mais delicada.
Bom, agora que já conhecemos os conceitos de simetria, os tipos de rostos e as sobrancelhas, vamos analisar duas fotos de modelos distintas, tá? Com sobrancelhas diferentes e identificar como o design pode ser aprimorado e realçar a beleza única da modelo, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, aqui, como eu disse antes, temos duas fotos de modelos, tá? Esse daqui, como vocês podem identificar, o formato dessa modelo é um formato retangular. Ele é comprido e largo, tá? Ele segue... Então, pessoal, aqui temos os dois modelos de sobrancelhas, tá? Estou aqui com essas duas fotos e a gente vai analisar. Este primeiro rosto, como vocês podem ver, a linha do rosto dela, ele é totalmente largo e comprido. Então, a gente pode identificar que esse rosto, ele é retangular, tá bom? E aqui temos um rosto de formato coração. A testa é mais larga que o queixo e vai afinando esse queixo aqui, tá? Mas o que eu quero lembrar a vocês? Diante de todas as dicas que eu dei, tipos de olhos e tipos de sobrancelhas e tipos de rostos, o que a gente deve levar em conta é o design natural da modelo. O seu design é o seu design ideal, tá? As sobrancelhas, elas são irmãs, mas elas não são gêmeas, elas são assimétricas. Como vocês podem ver aqui, ela tem essa sobrancelha aqui um pouco mais baixa que essa sobrancelha. Então, a gente vai tentar fazer uma simetria aqui para tentar igualar, amenizar essa diferença. Mas a gente não tem como deixar elas perfeitamente simétricas, tá bom? Então, eu vou adiantar um pouquinho do assunto que nós vamos ter na próxima aula, tá? Que é encontrar os pontos, que é o principal, primordial, para você fazer o seu design, tá? Eu tô aqui com uma régua e um lápis. O que a gente vai fazer? A gente vai achar o ponto central primeiro, tá? Isso daqui, ó, no rosto retangular, você tem que realçar a sobrancelha com uma curva mais acentuada que suaviza os traços, né? E aqui nós temos uma curva bem acentuada aqui para amenizar o traço longo e quadradão dela aqui, retangular, né? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai achar o ponto central aqui do rosto dessa modelo. A gente liga arco do cupido, passa em cima do nariz e centro da testa. Aí a gente vai fazer o primeiro risco aqui, tá? Agora, a gente vai achar o ponto inicial dessa sobrancelha. Como que a gente acha? A abinha do nariz e comecinho aqui da sobrancelha. Aí, a gente vai descer esse risco aqui, tá? E o outro lado, ponto inicial da outra sobrancelha, abinha do nariz e início da sobrancelha. E a gente faz esse risco aqui, tá bom? Tá, achamos o ponto central e os pontos iniciais das sobrancelhas. Agora, a gente vai achar o ponto alto dessa sobrancelha, tá? Então, a gente vai ligar aqui, ó, a íris do olho, arco do cupido e temos que passar aqui pelo centro da íris desse olho e marcar aqui em cima, ó, ponto alto, ponto inicial. Agora, a gente vai achar o ponto final, que é a abinha do nariz aqui de fora, tá? Você vai se basear aqui, ó, cantinho externo do olho e finalzinho da sobrancelha aqui.
Então, a gente vai ligar esses pontinhos aqui, tá? Chamamos, então, ponto final da sobrancelha. Aí, a gente vai passar a mesma medida para essa sobrancelha. Vamos medir aqui primeiro, para ver se está certinho. Temos, então, deixa eu medir primeiro aqui o tamanho dessa sobrancelha. Com o tamanho dessa sobrancelha. Ó, se medir aqui da onde eu risquei, marquei aqui, ela vai ter o mesmo tamanho aqui, tá vendo? Então, aqui tem o mesmo tamanho. Aí, agora a gente vai medir aqui, ó, o tamanho do corpo. Aqui se chama corpo, tá? E aqui se chama cauda da sobrancelha. Então, a gente vai medir aqui o tamanho do corpo, para ver se vai estar do mesmo tamanho. Colocamos aqui, medimos aqui e vamos marcar. Agora, a gente vai fazer a ligação desses pontos, tá? Ó, arco do cupido aqui, passa no meio da íris do olho e liga lá em cima, no ponto alto aqui da sobrancelha esquerda dela. Ponto inicial aqui. E agora a gente vai achar o ponto final. A mesma coisa aqui, ó. Aí a gente vai ligar a abinha do nariz aqui, ó. Cantinho externo do olho. E ligou ali, tá? Então, agora, tá tudo certo aqui. Lembrando que eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar o desenho natural da sobrancelha, tá? Então, como vocês podem ver, agora a gente vai achar o ponto, a espessura da sobrancelha, desculpa. Aqui, ó, a gente tenta fazer do mesmo tamanho. A gente tem que dar valor aos pelinhos iniciais que temos aqui, tá bom? Então, vamos lá. A espessura da sobrancelha, a gente vai... Amanhã vocês vão ver como que vai ser. Na próxima aula, vocês vão ver como que vai ser medir as sobrancelhas na prática, tá? E aqui, ó, a gente vai fazer o primeiro risquinho aqui, que é a espessura da sobrancelha dela. E aqui, como vocês podem ver, ela não tem tantos pelos nesse início. E aqui ela já tem mais pelos que a outra sobrancelha. A gente deve levar em conta a sobrancelha aqui que tem mais pelos, tá? Que a gente pode corrigir depois com sombra ou com rena. Pronto, achamos a espessura dessa sobrancelha. Tá, o que eu quero explicar para vocês? Como que eu vou saber que tá certo a altura do ponto inicial aqui e essa altura? Geralmente, esse ponto inicial, ele tem que ser a mesma altura do ponto final, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu vou ligar aqui. Ele tá na mesma altura. Ele não pode ser abaixo dessa linha, porque vai causar caimento no olhar porque vai causar caimento no seu olhar, tá bom? Então, o ideal é a mesma altura do ponto inicial aqui, ou levemente um pouco mais acima, tá bom? Então, vamos lá. Achamos aqui, ó, tá certinho, tá? Todos os pontos, ponto inicial, ponto alto, ponto final, tá tudo ok, né? A espessura também está ok. Agora, a gente vai fazer uma simulação de como seria essa sobrancelha ideal para esse tipo de rosto aqui, tá? Lembrando que estou trabalhando a sobrancelha que ela tem aqui.
Outra coisa que eu quero dizer a vocês: nunca você vai tirar pelo demais ou, né, você não deve abaixar demais aqui, ó. Tá vendo que aqui ela tem uns pelinhos nessa sobrancelha e aqui ela tem um pouco mais de pelinho? Sempre você deve preservar este desenho aqui natural da sobrancelha para que não tenha diferença, que a gente quer uma simetria e não causar assimetria para essa sobrancelha, tá bom? Então, a gente vai simular aqui como ficaria o design dessa modelo aqui. Ó, a gente vai ligar ponto inicial, primeiro ponto, ao ponto alto. Lembrando de preservar esses pelinhos, tá? A gente quer uma sobrancelha natural. Ó, o primeiro ligamento a gente já fez. E agora a gente vai ligar ponto alto ao ponto final. Lembrando de sempre fazer aqui, ó, a curvinha certinha dessa sobrancelha, tá? Agora, aqui, como que a gente faria que ela tem esses pelinhos para fora? A gente vai preservar estes pelinhos aqui, depois esses aqui que estão para fora, a gente vai aparar esses pelinhos, tá? Então, você vai preservar esse desenho natural da sobrancelha dela aqui, tá? Como vocês podem ver, ó, a curvatura da sobrancelha, o arqueamento, ela começa aqui e ela tem que começar aqui em cima também. Eles têm que estar no mesmo ponto para não causar diferença, porque se eu aqui em cima, ó, eu faço a curvatura dessa sobrancelha aqui e faço o caimento da cauda aqui. Se eu vir aqui embaixo e fazer, vamos supor que eu vou fazer a curvatura aqui, ó, olha como vai ficar diferente. Vai ficar muito estranho. Então, a gente tem que harmonizar este design aqui, tá? Ó, a curvatura aqui em cima começou aqui, então a gente tem que começar aqui também e descer para o ponto final. Agora, aqui do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, aqui, ó, em cima, eu vou fazer a marcação do ponto da altura, tá? Da sobrancelha. Aí, ó, a gente vai fazer a ligação dos pontos. Lembrando de preservar os pelinhos aqui dessa sobrancelha natural. Aqui, como ela não tem pelinho, a gente vai fazer aqui, ó, o desenho. Preservei os pelinhos que ela já tem aqui. E vou descer. Tá, e como que eu vou fazer para essa sobrancelha não ficar tão diferente? Você pode preencher com a rena ou com a sombra, tá? A rena, ela vai ficar bem esfumadinha aqui, ó, e vai preencher todos esses pelinhos, tá bom? E é isso nessa sobrancelha aqui de um rosto mais retangular, tá bom? Eu quero que vocês sempre pensem em manter a sua sobrancelha natural, tá? Agora, a gente vai para o formato coração. Este rosto de formato coração. Como vocês podem ver, ó, ele forma um coração aqui, ó, tá? Aqui nessa modelo, como vocês podem ver, ela tem as sobrancelhas bem naturais também. Tem uma leve assimetria aqui, ó, que essa sobrancelha,
ela é mais alta que essa. Aqui tem poucos pelos e falta pelinhos aqui, né? A sobrancelha no formato coração, ela tem que ter uma sobrancelha mais angular, no caso mais marcada, e que podem equilibrar a testa um pouco mais larga, né? Então, como a gente fez lá na outra modelo, a gente vai fazer aqui a marcação, vou fazer bem de levinho, tá? O ponto central. Eu quero que vocês entendam só como que é importante manter o desenho natural da sobrancelha, tá? Ponto inicial aqui. Ponto inicial aqui. Agora, ponto alto. Opa. O ponto alto aqui. Passo no meio da íris, ponto alto aqui. O outro ponto alto aqui, ó. Passa no meio da íris e vem pra cá. Ponto final. Cantinho externo do olho, final da sobrancelha. Aqui o ponto final, cantinho externo do olho. Ponto aqui, arco do cupido. Pontinho externo do final do olho e final da sobrancelha, tá bom? Vamos marcar aqui a espessura dessa sobrancelha. E a altura, ó. A altura está certinho. A única coisa que falta aqui, ó, são esses pelinhos aqui, ó, da sobrancelha dela. Aí, a gente vai fazer a ligação dos pontos agora. No formato coração, a sobrancelha ela tem que ser bem evidente, bem acentuada, ó. Lembra que eu expliquei ali pra vocês, ó, que geralmente a sobrancelha ou ela vai ter a mesma altura aqui, ou vai ser levemente um pouquinho mais pra cima. É o caso dessa sobrancelha aqui. Aí agora ligamos os pontos aqui, ó, ponto inicial ao ponto alto. Ponto inicial ao ponto alto. E fazemos assim, descemos para o ponto final. Agora, aqui, ligamos ponto inicial ao ponto alto. E vamos descendo aqui, ó, levemente. Agora, ligamos ponto inicial ao ponto alto e ponto alto ao ponto final. Como tem que ser uma sobrancelha bem marcada para ajudar a amenizar um pouquinho esses pontos aqui do rosto dela, tá? Mas, como eu disse a vocês, eu sigo sempre o desenho natural da sobrancelha. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Aqui é somente para vocês entenderem um pouquinho como é que nós devemos fazer as marcações para manter o desenho natural das sobrancelhas, tá bom? Espero que essa aula tenha sido esclarecedora e inspiradora. Como vocês puderam ver, não é difícil fazer o design. Lembrando sempre que cada rosto é único e um design personalizado pode fazer toda a diferença. Na próxima aula, vamos aprender um pouco mais do autodesign de sobrancelhas. Vamos explorar técnicas práticas e profissionais. Como vocês podem ver, é mais fácil do que parece. Obrigada por assistir e nos vemos na próxima aula.